Boa noite, meus irmãos. Bom vê-los. Terminamos no ano passado, no mês de dezembro, depois de 2 anos e meio, exposições sistemáticas de todo o livro do Apocalipse. No mês de janeiro, nós tivemos uma série de 4 mensagens, todas relacionadas com um tema, teologia contemporânea, e aqui foram expostos temas muito específicos: teologia liberal, teologia progressista, teologia negra e teologia feminista. E agora, iniciando o mês de fevereiro, estaremos fazendo exposições aqui de toda a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos começar com 1 Tessalonicenses e deveremos terminar o semestre com exposições em 2 Tessalonicenses. Todas as mensagens anteriores se encontram no canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia no YouTube. Você pode acessá-las, compartilhar e, quem sabe, rever alguma palestra, alguma mensagem que você não teve a oportunidade de participar anteriormente. O que nós faremos aqui com a epístola de Paulo aos Tessalonicenses será um pouco diferente daquilo que nós fizemos com Apocalipse. As mensagens elas terão mais uma característica de pregação, com exceção de hoje, cujo objetivo será expor uma visão geral de toda a primeira epístola. A partir da próxima semana, nós iniciaremos explicando todo o texto, tá? Desde o capítulo 1 até o capítulo 5, e aí então entraremos na segunda epístola de Tessalonicenses. Se você tiver a oportunidade de fazer anotações, não perca a oportunidade, e que o Senhor nos abençoe nesta jornada. Aqui teremos oportunidades de estudarmos com profundidade, especialmente um tema que chama a nossa atenção, que é sobre a volta do Senhor Jesus. Como será a sua volta? Como a igreja estará nesse dia, quando Ele chegar para buscar o seu povo? O que vai acontecer com os crentes quando Cristo vier e eles estiverem vivos? O que vai acontecer com o corpo? Como devemos lidar com essa doutrina? Então será uma jornada de um semestre sobre este e outros temas relacionados aí com a nossa vida cristã. Nossa expectativa é que Deus nos edifique, nos encoraja e estejamos realmente preparados, andando como em luz do dia, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Nós vamos começar orando e pedindo a Ele a sua bênção e também a sua orientação. Vamos orar. Ó Pai querido, eu quero inicialmente agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa para estudarmos a Tua Palavra. Também queremos te agradecer por aqueles que neste momento nos acompanham pela internet, dispostos a ouvirem a Tua Palavra. É isso que nos importa aqui, Senhor, e é isso que nós te pedimos. Fale aos nossos corações, nos edifique, Pai. Desperte a nossa atenção para a Tua Palavra, pois ela tem autoridade para nos conduzir nesta vida. E nós rogamos ao Senhor que conforte os nossos corações, todos os nossos corações, em meio a toda esta crise que estamos vivendo na sociedade. Crise política, crise na saúde, crise, ó Deus, na educação. E nós pedimos que o Senhor nos conforte e nos encoraje no meio de tudo isso, nos ensinando pela Tua Palavra como lidar com estes tempos difíceis, aguardando firmemente o retorno do Teu Filho. Nós oramos por isso e te pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, vamos fazer um apanhado geral de toda a epístola. Hoje o assunto é este, uma introdução à primeira epístola de Tessalonicenses. Antes, toda a nossa leitura da Palavra de Deus, ela precisa ser orientada por basicamente 3 princípios. Quando você abre o texto da Escritura, você tem que ter primeiramente uma atenção.
observarmos questões históricas e gramaticais do texto. Sem essas observações, as nossas conclusões, as nossas percepções, elas ficam imediatamente prejudicadas. Então, esse é um esforço e uma atenção que todos nós precisamos ter em relação ao texto bíblico. Então, vamos dar uma olhada rápida aqui sobre a questão do contexto histórico desta epístola. William Hendrickson, que é um renomado comentarista bíblico já falecido, diz que quando os romanos conquistaram a Macedônia, dividiram-na em 4 partes, e que Tessalônica foi a capital de uma delas, tornando-se mais tarde a capital de toda a província da Macedônia. Então nós temos aí no mapa, para facilitar aí a nossa compreensão geográfica, né? Lá embaixo você tem a Síria, um pouco mais abaixo você tem a Judéia, só para entender mais ou menos aí, se localizar no mapa que nós temos na projeção. Cilícia é região da cidade de Paulo. É na Cilícia que se encontra, hoje a região da Turquia, né? Mas antigamente era nessa região Cilícia que se encontrava a cidade de Tarsus, a cidade do apóstolo Paulo. Então ele evangelizou praticamente toda esta região da Turquia e chegou passando pela Trácia, chegando à Macedônia, e nós temos na Acaia, um pouco mais abaixo, Acaia, onde nós localizamos a cidade de Corinto, uma das cidades mais famosas do Novo Testamento. Tá? Olha onde está localizada a Macedônia. Então, para nós entendermos aí mais ou menos onde ficava a cidade. Essa cidade ela foi fundada pelo general grego Cassandro em 315 a.C. e teria recebido o nome de Tessaloniki. Aqui nós temos uma fusão de 2 palavras gregas, Tessalônica dos tessalônicos, dos povos que viviam naquela cidade, e Nike, ou Nike, você conhece bem esse nome, né? Essa marca, Nike, que significa vitória. Tá? E aí nós temos a palavra Tessaloniki, ou Tessaloniki, vitória sobre os tessálios, em homenagem à sua esposa de Cassandro. Tessalônica, ela foi uma meia-irmã do famoso Alexandre o Grande, o rei da Grécia, o qual nasceu no mesmo dia, Tessalônica, ela nasceu no mesmo dia em que os macedônios venceram uma batalha memorável contra os tessálios. No contexto em que Paulo a visitou, Tessalônica experimentava grande desenvolvimento populacional e econômico por sua localização junto ao mar e pela importante estrada imperial romana, a famosa Via Egnácia, que ligava o leste ao oeste e passava pela cidade. Então, imagina a importância desta cidade por conta desta via, onde muitos comerciantes passavam. Eu trouxe aqui um mapa para facilitar também o nosso entendimento aqui. Você tem lá em cima, né, Mar Negro ou Black Sea. Ali começava a Via Egnácia, e esta via ela ia percorrendo toda esta região grega até chegar ali onde hoje é a Albânia. Era uma linha quase que reta. Você entrava por ela e passava por todas essas regiões e por todas essas cidades importantes, dentre as quais nós temos Tessalônica. Isso fez da cidade de Tessalônica uma cidade crescente, demograficamente falando. Então, todos que vinham desta região, querendo ir, por exemplo, para Roma, a capital do império, pegavam esta via, passavam inevitavelmente pela cidade de Tessalônica. Isso contribuiu e muito para o crescimento daquela cidade. Eu tenho aqui uma foto, uma imagem de ruínas, né? São restos dessa via Egnácia, aí construída por volta do 2º século antes de Cristo e que possuía 1.120 quilômetros de distância entre o Mar Negro e o Mar Adriático. Atualmente, Tessalônica, ou simplesmente Salônica, se você pesquisar no Google, você encontrará a cidade de Salônica. Este é o atual nome dessa cidade antiga.
ela é a segunda maior cidade da Grécia, tendo uma população superior a 300 mil pessoas. Eu peguei esse dado desse site, um site com dados atuais. Salônica hoje, 300 mil pessoas, segunda maior cidade da região da Grécia, né? Imagina, a cidade não é muito grande, né? 300 mil pessoas, mas a segunda maior cidade da região da Grécia. Olha que informação curiosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, na verdade começou com a Primeira Guerra Mundial, quando os alemães chegaram a Salônica, mas o evento mais dramático para Salônica aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas deportaram milhares de judeus daquela cidade, aproximadamente 81% da população da cidade, e esta população toda foi levada para o campo de concentração de Auschwitz, onde foram executados nas câmaras de gás e outros métodos muito cruéis, né? Então a cidade ficou muito devastada. E o artigo que eu li, que conta esta história, fala exatamente isso, que a cidade ela ficou praticamente... tem um artigo um artigo que diz... agora não me lembro o nome. É algo como a cidade que ficou vazia, né? Totalmente vazia. Olha o trauma que foi para a história de Salônica, o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Como eles foram arrastados de lá para serem mortos pelos nazistas. Essa cidade europeia foi a segunda evangelizada por Paulo. Depois que deixou Filipos, passou por Anfípolis e Apolônia, e tendo percorrido mais ou menos 160 quilômetros, chegou a Tessalônica, onde durante 3 sábados, durante 3 semanas, pregou em uma sinagoga. Era isso que Paulo fazia. Paulo, quando ele chegava em uma cidade, ele procurava os centros de maior influência. Ele procurava as praças, ele procurava principalmente as sinagogas, e ali ele então discursava para alcançar as pessoas mais influentes da cidade. Para assim, alcançando os mais influentes, o evangelho percorrer toda uma região. Nesse tempo de pregação, 3 semanas apenas, um período curto, né, de estadia na cidade de Tessalônica, estando hospedado na casa de Jason, alguns judeus, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, foram persuadidos e se uniram aos missionários, porque acompanharam o apóstolo Paulo nessa jornada, Silas e também Timóteo. Por isso que quando nós lemos capítulo 17 de Atos e várias passagens que nós veremos aqui no decorrer deste semestre, Paulo está usando os verbos em terceira pessoa, né? Ele está sempre se referindo a um colegiado, porque estavam na companhia deles esses outros missionários. Entretanto, por causa da inveja e falsas acusações de outros judeus, os irmãos de Tessalônica, para salvar a vida do apóstolo, o enviaram para Bereia, a mais ou menos 64 quilômetros da cidade de Tessalônica. Uma cidade bem próxima, pouco distante em relação à cidade de Goiânia com a cidade de Anápolis. E foram na companhia dele Silas e Timóteo. Então tiveram que sair correndo, porque o discurso do apóstolo Paulo estava representando uma ofensa para a cultura dos gregos, né? E também para a cultura dos judeus. Paulo fez muitos inimigos, e a fama de Paulo era tão grande que depois da 3ª viagem missionária, passando por Mileto, despedindo dos presbíteros, ele chega em Jerusalém. Quer dizer, quando ele chega em Mileto, ele se encontra com os presbíteros de Éfeso. Os presbíteros pediram para que ele não fosse para Jerusalém. Ele mesmo disse que sabia que se fosse para Jerusalém, algo de ruim ia acontecer com ele. Os presbíteros então se ajoelharam com ele, choraram com ele, pedindo para que ele não fosse para Jerusalém, mas ele tinha que ir. Ele estava com arrecadação financeira para socorrer os crentes pobres em Jerusalém, que estavam passando por muita necessidade. No final da 2ª viagem missionária, os apóstolos impuseram as mãos sobre Paulo e o despediu. E ele foi também com a missão de trazer donativos para ajudar os crentes em Jerusalém. Paulo não tinha outra alternativa senão ter que ir para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém,
ele foi acusado de ter introduzido, falsamente, né? Fake news é um problema antigo, né? Foi acusado de ter introduzido um gentio no templo. E por isso ele foi preso, passou por tribunais, apelou para ser julgado por César, e por isso ele teve que ser levado para Roma, onde ele cumpriu 2 anos de prisão domiciliar, e é assim que termina o livro de Atos, no capítulo 28. A fama de Paulo era conhecida como aquele que pregava, e as pessoas abandonavam seus ídolos, abandonavam suas tradições religiosas. Filhos que tinham sido criados dentro da cultura judaica rigorosamente, agora estavam querendo abandonar as tradições e abraçando a fé em Jesus Cristo. Então isso provocou muitas aversões contra o apóstolo Paulo, e os judeus então tentaram isso. O que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui não foi algo simples. Para os irmãos de Bereia terem que enviar o apóstolo Paulo, tirá-lo da cidade, da cidade de Tessalônica, e o enviar para Bereia, é porque realmente havia uma ameaça a ser concretizada de fato contra a vida dele. E ele então foi enviado por causa do amor e do zelo daqueles irmãos. Contudo, os judeus de Tessalônica, ao tomarem conhecimento desse destino, saiu de Tessalônica, foi para Bereia, uma cidade tão próxima. O que aconteceu? Os judeus, sabendo que ele estava lá também em Bereia, ainda assim pregando o evangelho, eles foram até lá persegui-lo novamente. Eles não se conformaram. E aqui nós nos lembramos inevitavelmente da experiência de Paulo até o capítulo 9 de Atos, né? Quando ele perseguia os crentes e os arrastava para prisões. Agora Paulo está fugindo dos judeus. Agora ele é quem está sendo perseguido. E por causa do mesmo evangelho que os crentes que ele perseguia estavam sendo também perseguidos, né? E aí os irmãos de Bereia, seguindo o exemplo dos irmãos de Tessalônica, para salvar a vida do apóstolo Paulo, o enviou para Atenas. Olhando ironicamente para o mapa, parece que o erro do apóstolo Paulo foi ter saído de uma cidade, Tessalônica, e ido para uma cidade tão próxima como a cidade de Bereia. Então, depois dessa perseguição persistente dos judeus em Bereia, ele foi enviado para Atenas, tendo ficado apenas Silas e Timóteo para darem continuidade à pregação lá em Bereia e irem depois ao encontro dele. Aqui tem um mapa, não sei se dá para todos verem aí. Então lá em cima nós temos, no primeiro ponto, né, Filipos, depois Anfípolis, e depois nós temos Tessalônica. Olha a distância, o traçado verde de Tessalônica até Bereia. Era um trajeto bem curto, bem próximo. Mas depois disso, olha para onde ele vai. Ele vai para Atenas, já numa distância bem maior, né? Bem maior. Ver se os judeus poderiam deixá-lo em paz, né? Antes de deixar Atenas, Paulo enviou Silas e Timóteo, porque eles saem de Bereia, depois vão até Atenas. Paulo enviou Silas e Timóteo a Tessalônica. Eles voltaram. Agora você imagina o contexto de tensões que esses missionários passavam. Paulo teve que sair de lá por causa da pregação do evangelho. Estava sendo ameaçado e perseguido rigorosamente. Paulo sai de lá, vai para Bereia, depois vai para Atenas, e agora ele envia Silas. Depois que a poeira baixa, Silas e Timóteo voltam para Tessalônica, onde posteriormente se reencontraram e recebeu notícias sobre a igreja Tessalônica. Nessa ocasião, em Corinto, como eu disse, ficava nessa região da Caia, onde tinha Atenas também e tinha Corinto. Durante a sua segunda jornada missionária, teria escrito as 2 epístolas à igreja dos Tessalonicenses. Isso está registrado no verso 1 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses e no verso 1 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Isso teria ocorrido mais ou menos entre o ano 51 e 52 depois de Cristo. E além de outras evidências, existe uma evidência arqueológica muito importante que eu trouxe aqui. No início do século XX, em 1909, foi descoberto no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, uma inscrição em pedra calcária cinza,
contendo registros de uma carta do imperador romano Tibério Cláudio César, que governou entre 41 e 54, que menciona o seguinte: Június Gálio, o amigo meu e procônsul de Acaias. Essa é a pedra que foi encontrada. Então tem nome aí e tem inclusive a função. Gálio era procônsul de Acaia, a região onde se localizava e ainda se localiza a cidade de Corinto de Atenas. Bem, de acordo com Atos 18, versos 12 a 17, o apóstolo Paulo compareceu perante Gálio enquanto estava em Corinto. Isso está registrado no texto bíblico. Ora, se ele compareceu diante de Gálio, então nós temos aí uma indicação de tempo, de época de Paulo ali. Essa descoberta arqueológica reforça a indicação de que a epístola aos Tessalonicenses teria sido escrita e destinada por Paulo entre os anos 51 e 52, pois esse foi o período que Gálio foi designado para administrar a província romana de Acaia. É uma evidência arqueológica bastante importante e que reforça a confiança de que essa epístola teria sido registrada neste período entre 51 e 52 depois de Cristo. De acordo com os relatos bíblicos, Paulo visitou a igreja em Tessalônica 2 vezes, tanto na segunda jornada como também na terceira jornada missionária. Isso está registrado nos textos de Atos 17:1 e 1 Coríntios capítulo 16, verso 5. Enquanto esteve nessa cidade, ela não contribuiu para a sua manutenção. Nós não sabemos o porquê. Porque Paulo arrecadou, na região da Macedônia, ele arrecadou muitas ofertas. Muitas ofertas. Ele menciona no capítulo 4 de Filipenses como aqueles irmãos foram abundantes. Em 2 Coríntios capítulo 8, ele faz novamente menção sobre a Macedônia, como os irmãos eram generosos, como os irmãos se importavam com os missionários, como os irmãos eram solidários com os pobres e contribuíam além da medida, diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 3. Além da medida. Agora, o apóstolo Paulo está trabalhando em Tessalonicense, na cidade de Tessalônica, pregando o evangelho e servindo os irmãos. Por que esses irmãos não contribuíram para o seu ministério, já que ele necessitava de contribuição? Porque a igreja de Corinto contribuía com ele, a igreja de Filipos contribuía com ele, nós temos evidências textuais que apontam para isso. Por que Tessalônica não contribuiu? Nós não sabemos exatamente por quê. O que sabemos, e há evidências claras no texto bíblico, que aponta para o fato de que Paulo teve que trabalhar para se manter. E ele trabalhou nessa época fazendo tendas. Ele não queria ser pesado àqueles irmãos de Tessalônica. Olha o que diz aí o capítulo 2, verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. Ele estaria em Corinto escrevendo para os irmãos de Tessalônica. E de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Nós nos dobramos a nossa carga de trabalho pregando o evangelho para nos manter. Eles tiveram que fazer outras atividades para não ter que depender dos recursos daquela igreja. Na segunda epístola de Tessalonicenses, versos 3 e 9, ele diz: em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Ele está aqui recordando, ele já não estava na cidade, ele está recordando, porque as duas epístolas, tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses, teriam sido escritas neste período, quando ele estava na cidade de Corinto, na mesma época, entre 51 e 52 depois de Cristo. E Paulo aqui está recordando aos irmãos, porque ele recebe as notícias de Timóteo, de como estava a igreja. Ele escreve recordando aqueles irmãos de que quando estava com eles, ele trabalhou para não ter que depender de nenhum deles. Agora, por que? Nós não sabemos. Porque aqueles irmãos não contribuíram com ele. A igreja era formada por gentios que deixaram a idolatria, estava passando por perseguições. Se você puder
olhar aí no texto, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14, nós lemos assim. Ele diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Vocês estão agora parecendo com os judeus, os crentes da Judéia, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Aqueles crentes gregos estavam passando pelas mesmas perseguições que os crentes em Jerusalém, também por conta dos judeus, os mesmos que perseguiram o apóstolo Paulo, né? Então, esses crentes, eles estavam passando por perseguições, e há um indicativo de que uma igreja tão nova, tão incipiente, já tinha alguma liderança constituída. Olha o que diz o capítulo 5, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, liderança, e vos admoestam. Estavam exercendo governo no meio deles, e havia crentes notáveis, como Jason, como já mencionamos aqui. Quando os judeus chegaram na casa de Jason para prenderem Paulo, Paulo não estava lá. Então arrastaram Jason para uma praça e o açoitaram duramente, porque Jason recebeu aqueles missionários. Havia Gaio, um profeta, que é mencionado como um profeta no capítulo 19 de Atos, Aristarco e Secundo, também no capítulo 19, verso 29, e capítulo 20, verso 4. Crentes notáveis, que se destacaram entre os demais naquela cidade. Agora, mensagens e propósitos, né? Os temas talvez centrais da primeira epístola aqui. Vamos lá. Timóteo relatou a Paulo que, embora a igreja de Tessalônica estivesse sofrendo aflições, os crentes estavam apegados à fé. Parece que a igreja de Cristo, na história, ela sempre teve essa característica. Quanto mais perseguida, mais fortalecida ela se tornou e se torna. Parece que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. A igreja, ela não pode ser vencida pelos poderes deste mundo, porque Cristo está no meio dela e é Cristo quem a sustenta. É Cristo quem a edificou sobre a verdade de que Ele é o Senhor. Nós lemos isso em Mateus capítulo 16. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, portas são instrumentos de proteção, de defesa. Você fecha a porta de um carro ou da sua casa para manter guardados, protegidos os seus bens preciosos. E esta igreja edificada na verdade, influenciada pelo Espírito de Deus, avança no mundo rompendo com todos os grilhões, com todas as armas do diabo, todos os poderes do inferno. E os poderes do inferno não podem impedir que pessoas sejam salvas pelo poder da mensagem que a igreja prega. Esta é uma igreja que, quanto mais era perseguida, mais se apegava à fé. Essa igreja foi motivo de louvor nas orações do apóstolo Paulo, porque esta foi uma igreja que não voltou atrás, que não foi desleal, e que quanto mais perseguida, perseguiram o apóstolo Paulo, mas perseguiram também a igreja, e a igreja mais se apegava à fé. E embora tivessem alguns mal-entendidos doutrinários, estavam perseverando e esperando ansiosamente pelo retorno do Senhor Jesus. Ansiosamente. Quanto mais perseguia, mais ela esperava pela volta de Jesus. E parece que quanto mais conforto nós temos nesta vida, mais acomodados na vida terrena nós nos tornamos. E mais esquecidos nos tornamos também de que a finalidade, o nosso destino não é essa terra, que o nosso destino é outro, é de estarmos com o Senhor. Este mundo não é o fim da nossa vida, o fim da nossa vida é de estarmos com o Senhor, numa realidade
totalmente superior às maiores belezas que se pode contemplar nessa terra, na presença de Deus. E quanto mais perseguia a igreja, quanto mais crentes eram mortos, quanto mais crentes eram privados, discriminados, humilhados, censurados, mais a igreja ansiava pelo retorno do Senhor Jesus. Paulo escreveu para encorajar a igreja em sua fé, lembrá-los de que a santificação era a vontade de Deus e corrigir mal entendimentos sobre eventos escatológicos, assuntos que nós veremos aqui nas próximas oportunidades. A primeira epístola aos Tessalonicenses apresenta pelo menos 4 temas principais. Primeiro, a conduta de Paulo em seu ministério. Segundo, a perseguição que a igreja está sofrendo. Terceiro, a santificação. E, por fim, a segunda vinda de Jesus Cristo. A conduta de Paulo em seu ministério. O ministério de Paulo se concentrou na comunicação da palavra de Deus, mesmo arriscando a própria vida. Olha o que diz no capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Era assim que ele encarava o seu ministério. Para entregar o Evangelho, ele estava pronto para entregar a sua própria vida, porque ele amava aquela igreja. Sua conduta, ao exortar, não se orientava de engano, de impureza ou de fraude. Capítulo 2, verso 3, ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, não se baseia em fraude. Pelo contrário, ele procedia de forma piedosa, justa, e não dava motivos para ser repreendido. Verso 10 do capítulo 2. Confira aí o que diz: vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Era assim que Paulo lidava com o seu ministério em relação àquela igreja. Não usou o seu ministério como fonte de ganância financeira, verso 5, onde ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Ele tinha direito de ser sustentado pela igreja, mas ele não ficou bajulando a igreja para obter dela alguma vantagem financeira. Ele diz: como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Obrigado. Então, Paulo, ele poderia ter usado de uma linguagem de bajulação, pensando no seu interesse pessoal, mas ele não usou desta linguagem, pelo contrário, continuou pregando com fidelidade a palavra de Deus e foi se ocupar com outras atividades nesse momento da sua vida para se manter e assim não ter que depender da igreja. Tá? É triste ver que alguns ministros do Evangelho, eles condicionam o seu ministério ao ganho financeiro. Todos nós, obviamente, necessitamos de sustento e precisamos ter uma condição digna para nos manter juntamente com as nossas famílias. Mas é triste quando isso passa a ser a regra inegociável e estabelecemos até limites para aceitarmos pregar o Evangelho em determinados lugares. Isso é um escárnio, é um escândalo. É triste quando alguém me liga dizer: pastor, gostaria que viesse pregar aqui. Ó, irmão, estou à sua disposição. Qual que é a data? Pastor, a data é tal. Quanto que o senhor cobra para vir pregar na nossa igreja? Eu me sinto até ofendido com uma pergunta como essa, mas eu entendo o contexto. Que muitos pregadores só atendem se pagarem. E eu não me refiro à passagem, não me refiro à alimentação, nem à hospedagem, mas é cachê mesmo, é cachê. E Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, verso 5, olha o que ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação,
como sabeis, nem de intuitos gananciosos, disto Deus é testemunha. Veja como ele agia de modo piedoso, justo e não dava motivos para ser repreendido por ninguém. Suas motivações foram exclusivamente direcionadas para agradar a Deus, acima da preocupação de agradar a homens. Ele diz isso no verso 4 do capítulo 2. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Agora no capítulo 4, verso 1, ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que Paulo está dizendo é: vocês viram o exemplo que nós demos de como vivemos prioritariamente para agradar a Deus e não a homens, e eu estou exortando para que continuem assim, neste caminho. Ele não está dizendo que a igreja não estava vivendo assim, pelo contrário, está dizendo: olha, eu sei que vocês estão vivendo assim, eu apenas estou reforçando a recomendação para que continue andando assim. A vontade de Deus deve ser uma prioridade na vida de todo cristão. Sobre a perseguição, a igreja de Tessalônica foi fundada no meio da perseguição. Foi nesse contexto de perseguição que ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo teve que deixar a cidade por esse motivo, e a igreja continuou depois que ele saiu, ela não parou. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, se referindo a Cristo, pelo testemunho que eles ouviram da boca do apóstolo, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Agora capítulo 2, versos 14 e 15, nós lemos: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Foi neste contexto que a igreja nasceu. Foi neste contexto que os gregos receberam o Evangelho e passaram a crer, inclusive muitíssimas mulheres distintas, como nós já lemos. Paulo encorajou os crentes para que não fossem abalados por aquelas aflições. Este é o tom da primeira epístola de Tessalonicenses. Isso dá contorno à mensagem de Paulo em toda a epístola. Ele escreve para que os crentes não se entregassem à apatia, ao desânimo, à tristeza excessiva, por causa das perseguições, a ponto de abandonarem o Evangelho. Então ele escreve para fortalecer aqueles irmãos em meio àquelas aflições, porque isto já era esperado por causa da fidelidade a Deus, em meio a uma sociedade que reprova tamanha nobreza. Paulo está dizendo: olha, você que crê em Cristo, não espere ser louvado por este mundo, aceito por este mundo, apoiado por este mundo, recompensado por este mundo. Pelo contrário, aqueles que quanto mais são fiéis a Deus, mais reprovação vão sofrer. Capítulo 3, verso 3 e verso 4 de 1 Tessalonicenses, nós lemos o seguinte: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Este é o caminho de Cristo, é o caminho que nos leva a uma rota de colisão com os valores deste mundo, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Esse é o testemunho que Paulo está dando para a igreja. E quando ele estava lá, ele está dizendo: olha, irmãos, eu estou aqui pregando essas coisas para vocês, mas logo esse assunto vai correr e eu serei perseguido, então fiquem preparados. E foi isso que aconteceu. Ele está dizendo, e vocês sabem disso. Sobre a santificação, é outro assunto
que Paulo destaca em toda a epístola. Essa é uma motivação de Paulo aqui nessa epístola. E nós vamos tratar isso, como eu disse, nas próximas exposições, de uma maneira mais detalhada. A salvação não é concluída quando uma pessoa passa a crer em Cristo e obtém perdão dos seus pecados. Tem gente que pensa assim: bom, eu já creio em Cristo, tenho minha salvação, tenho garantia da minha salvação, agora eu vou aproveitar todos os prazeres carnais, mundanos e pecaminosos que este mundo me oferece. Afinal de contas, eu já tenho certeza da minha salvação. Esta é uma versão equivocada de uma teologia chamada calvinismo. O calvinismo, ele ressalta a soberania de Deus. E de fato, biblicamente falando, não há nenhuma outra alternativa para um leitor sério das Escrituras senão reconhecer que Deus é o detentor de todo o poder e de toda a autoridade. E, portanto, nada escapa do seu saber e nada escapa da sua autoridade. Ele, de fato, é o soberano de toda a história da nossa vida. Antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia e Ele sabe o fim da nossa vida. Ele sabe o dia de amanhã. Não foi à toa que o salmista, no Salmo de número 121, ele diz: não permita que os meus pés vacilem. Ora, quem pode prevenir o nosso dia de amanhã a ponto de nos livrar de ciladas que nós não discernimos, porque nós não conhecemos o futuro, senão aquele que sabe todas as coisas. Deus de fato é soberano. No entanto, muitos abordam de maneira equivocada, leviana e irresponsável esta doutrina da soberania de Deus, esvaziando a responsabilidade humana, dizendo que o homem não tem nenhuma responsabilidade, e ainda afirmam, dizendo: ora, se Deus sabe todas as coisas, Ele já planejou todas as coisas, então não adianta orar, não adianta pregar o Evangelho, e eu vou viver minha vida no mundo, satisfazendo todos os prazeres do pecado, porque independente do que eu disser, independente do que eu acreditar, independente do que eu fizer, Deus já tem o controle de todas as coisas. E quando nós lemos o livro de Paulo aos Romanos, onde ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e alguns judeus certamente estavam dizendo: então eu vou pecar mais ainda para que a graça seja mais abundante ainda. Paulo está dizendo: de modo algum, só pensa e age assim aquele que não entendeu a graça. Porque quando nós entendemos a graça, nós perdemos qualquer interesse pelo pecado. Qualquer interesse pelo pecado. E infelizmente muitos negligenciam a sua santificação, confiando na impunidade dos seus atos. Confiando na impunidade dos seus atos. E Paulo aborda esta epístola para exortar os crentes, porque aqueles crentes, embora perseverando no meio das tribulações, vindo de uma cultura grega, onde a promiscuidade sexual entre homens com mulheres, entre homens com homens e entre mulheres com mulheres era algo comum. Era algo comum. E eles, uma vez convertidos pelo poder da palavra de Deus, eles ainda estavam guardando alguns hábitos pecaminosos nesta área. E Paulo então escreve para corrigir aqueles irmãos, a fim de orientá-los a uma vida de santificação. Paulo orava pelos crentes em Tessalônica, como lemos no capítulo 3, versos 13 e verso 14, na expectativa de que Deus estabelecesse nos seus corações a firme resolução de andarem em santidade diante de Deus, isentos de culpa. Vamos ler o que diz o texto? Capítulo 3, verso 13 ao verso 14. Desculpa, verso 13. Apenas o verso 13, tá? Ele diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. O apóstolo Paulo diz, agora, se não me falha a memória, no capítulo 14 do livro de Romanos,
que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo e prestaremos contas, cada um por si mesmo, diante do Senhor Jesus. E o mesmo autor está dizendo aqui, orientando a igreja, orando pela igreja, instruindo a igreja, para que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, aqueles crentes fossem encontrados, ou sejam encontrados, isentos de culpa. O fato de termos o destino eterno convertido milagrosamente pela expiação do sangue de Cristo, não significa que nós não temos responsabilidade moral, não significa que nós não temos a responsabilidade pelos nossos atos, muitos dos quais nós sofremos consequências por causa de decisões levianas e imprudentes, não baseadas na sabedoria divina. Ele revelou que a vontade de Deus para eles era para que se abstivessem da imoralidade sexual. Ele diz isso no capítulo 4, verso 1 ao verso 8. Amassem uns aos outros todas as responsabilidades morais e se portassem com dignidade, trabalhando para obterem o seu próprio sustento, não tendo necessidade de depender de ninguém. De ninguém. Nós vamos ver isso mais adiante, mas muitos dos tessalônicos, eles, por causa da doutrina da vinda de Cristo, estavam abandonando os seus trabalhos. Já que Cristo está vindo, então não vou nem fazer um financiamento aí no banco para comprar uma casa, vai ficar tudo aqui mesmo, né? Cristo está vindo, então eu não vou me preocupar com mais nada, não vou me preocupar com o futuro, não vou planejar o meu futuro, e eu não vou também nem trabalhar, quero ficar na maciota, né? Numa vida tranquila, porque Cristo está voltando. E Paulo escreve, nós veremos isso mais adiante, Paulo escreve dizendo, olha, vocês precisam corrigir o entendimento de vocês sobre a vinda de Cristo e a responsabilidade que vocês têm diante deste iminente evento escatológico. Vocês precisam trabalhar e abandonar qualquer vida ociosa e trabalhar, como ele diz no final do verso 11, com as próprias mãos, como vos ordenamos. Deixa de preguiça e vamos trabalhar. Último ponto aqui, a segunda vinda de Jesus Cristo. O retorno de Jesus é mencionado em todos os capítulos da primeira epístola de Tessalonicenses. Querem ver? Capítulo 1, verso 10. Vamos fazer essa jornada aí de 5 textos. Capítulo 1, verso 10, ele diz, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2 agora, verso 19, ele diz, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Capítulo 3 agora, verso 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 4, versos 14 ao verso 17. Ele diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Até o 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por fim, capítulo 5, versos 2 ao verso 5, nós lemos assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, se referindo ao dia da sua vinda, vem como ladrão de noite.
quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, é que está para dar à luz, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Até o verso 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Veja, em cada capítulo ele está tocando neste assunto. Atitudes, eventos, incentivos específicos sobre o dia do Senhor são dados como garantia de que os cristãos não são designados para a ira de Deus, porque Deus não nos destinou para a ira, diz o apóstolo Paulo. Paulo abordou o assunto para corrigir alguns mal-entendidos dessa doutrina, e enquanto isso, nos mostrou que a volta de Cristo é a nossa maior esperança. Essa é a maior esperança do cristão. As epístolas de 1 Tessalonicenses e o capítulo 15 de 1 Coríntios mencionam explicitamente o que ocorrerá com os crentes que estiverem vivos na ocasião da manifestação de Cristo. Então nós temos aqui, nessa primeira epístola, um conteúdo riquíssimo para o fortalecimento da nossa fé. Para terminarmos, a estrutura, de toda essa epístola. Quando nós olhamos para a estrutura, existem várias versões de estruturas de texto. Essa é uma estruturação que eu fiz hoje, que eu acredito que ajuda a entender bastante como Paulo organizou as suas ideias no próprio texto dele. Tá? Então nós temos primeiramente o prefácio e saudação, capítulo 1, verso 1 ao verso 10. Depois nós temos um outro bloco de textos, do capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 13, onde ele fala sobre o seu ministério entre Tessalônica. E ao falar deste ministério em Tessalônica, ele está tocando em muitas questões doutrinárias importantes. Lembrança do ministério em Tessalônica, Tessalonicenses, a glória e a alegria do apóstolo, razões para o envio de Timóteo, e Timóteo, o missionário que traz boas notícias para ele. Também ele termina esse bloco aí orando a favor dos Tessalonicenses. A terceira parte, nós encontramos diversas exortações. Essa é uma característica dos escritos paulinos. Normalmente ele dedica basicamente a metade do texto para expor doutrinas, para fazer uma exposição de temas teológicos. Depois ele se concentra, não existe nenhuma exortação desvinculada de conceito teológico, mas a ênfase na linguagem de Paulo agora é a aplicação. Como que vocês devem viver em relação àquilo que eu disse antes? Então ele começa a fazer isso aí a partir do primeiro verso do capítulo 4 até quase o final da epístola, capítulo 5, verso 24. Exortação à santificação, exortação ao amor fraternal e à conduta digna, 2 esclarecimentos quanto à vinda de Cristo e a responsabilidade que todos nós temos diante destas verdades. E termina a epístola com uma saudação e uma bênção no capítulo 5, versos 25 ao verso 28. Então, o nosso objetivo aqui hoje foi ter uma visão geral de toda essa epístola. A partir do próximo estudo, nós entraremos já no capítulo 1, verso 1, e aí eu já estarei trazendo já uma explicação minuciosa de todo o texto, trazendo também aplicações relevantes para a nossa vida cristã diante da verdade da palavra de Deus. Aqui tem os meus contatos, aqueles que desejarem acompanhar as publicações, devocionais, textos que eu estou frequentemente atualizando essas redes aí, podem acompanhar e serão todos ali muito bem-vindos. E o que eu puder responder, eu normalmente respondo quase 100% das mensagens que eu recebo, eu estou respondendo, tá bom? Bem, por hoje o nosso objetivo está cumprido, trazendo esse panorama aqui da primeira epístola. Se Deus nos permitir, esperamos no final da exposição de 1 Tessalonicenses, fazermos um apanhado geral também da segunda epístola aos Tessalonicenses e a exposição minuciosa também da epístola até o final deste semestre. Esperamos que Deus nos abençoe e nos dê muita edificação na sua palavra quando nós estivermos observando esses temas que envolvem a nossa vida cristã também hoje. Vamos orar?
Senhor Deus, obrigado por esse tempo na Tua casa. E obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de ler a Tua palavra e extrair dela lições importantes para a nossa fé. Nós te pedimos que nos ajude a lidar com as tensões deste mundo, contemplando a alegria que nos está proposta. E se há alguém entre nós desanimado, triste, pensando em desistir, que o Senhor, ó Pai, endireite os seus passos, levante a sua cabeça e dê ânimo aos seus corações. Nós oramos por cada um deles e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.